Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no segundo trimestre do ano de 2021. Esta é a nossa lição de número 10. Dentro do tema Família Cristã, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O título da lição de hoje é Namoro, Noivado e Casamento. Um tema bastante interessante para que nós possamos conversar, para que nós possamos debater aqui dentro da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero desde agora pedir a você que você deixe os seus comentários, não é? No YouTube, no espaço adequado para isso, e também no nosso grupo de WhatsApp da Escola Bíblica. Então, leia a lição, assista agora a lição, depois leia a lição que está em PDF, disponível para você. E se tiver perguntas, questionamentos, se tiver comentários, faça para que toda a igreja possa realmente crescer dentro desse tema que é tão relevante para nós. Amém? Glória a Deus. Antes de nós darmos início à nossa lição, vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua santa, bendita e gloriosa presença em oração. Fazemos confissão a ti, meu Deus, dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas falhas. E clamamos, meu Deus, pelo sangue precioso de Jesus na cruz. E pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos santifica. E nos conduza pelo teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é namoro, noivado e casamento. Que o teu Espírito nos ensine e que o Senhor nos direcione. Desde agora nós te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Texto base está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Já para meditar desde o início da lição. Os objetivos gerais da lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a explicar a importância da escolha do futuro cônjuge, enumerar os vários tipos de julgo desiguais existentes na vida e identificar o propósito do namoro, do noivado e do casamento. A verdade prática: como novas criaturas em Cristo, nós fomos chamados a uma vida santa e separada para Ele, sem qualquer comunhão com as trevas, o que inclui aí o julgo desigual no casamento. Irmãos, veja bem, desde o início da aula é bom nós deixarmos claro, não é? A intenção desta lição da EBD, obviamente, não é julgar, não é, o comportamento de ninguém, até porque nós não temos condição para isso, nós não temos noção, né, para isso, não temos conhecimento para isso, porque todo julgamento cabe ao Senhor, né? Agora, à luz da palavra de Deus, nós vamos tentar entrar um pouco nesse tema que é tão importante para todos nós no dia a dia. E desde o início aí no texto base de 2 Coríntios, a palavra já orienta a não se prender a um julgo desigual com os infiéis. Nós vamos ver essa questão do julgo desigual um pouquinho adiante na lição, né? O que se trata o julgo desigual. Nós vamos ver exatamente o que é isso, né? Mas, trocando em miúdos, a lição já nos ensina que nós devemos caminhar
e nós devemos buscar um cônjuge para nós, né, quando essa época, esse tempo chegar na nossa vida, um cônjuge que tenha os mesmos pensamentos, o mesmo direcionamento espiritual de nós, para que nós possamos caminhar juntos. Amém? Glória a Deus. Logo em seguida aí você vai ter as leituras diárias de segunda a sábado, para que você leia e medite na palavra de Deus dentro desse tema, né? São textos relevantes que abordam esse tema de casamento. A leitura bíblica em classe de hoje nós vamos ler em Êxodo, capítulo 34, dos versículos 14 a 16, e 2 Coríntios, capítulo 6, dos versos 14 até 18. Êxodo 34, a partir do 14, diz assim: porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso ele é. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, e nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, tanto aqui em Coríntios quanto no Êxodo, nós vemos a palavra de Deus nos exortando a nos manter separados em santidade. Deus nos comprou de volta para si com o precioso sangue do Senhor Jesus. E nós não pertencemos mais ao mundo, nós pertencemos a Deus. A nossa vida pertence ao Senhor. E Deus tem ciúme do seu povo. Então, querido, Ele nos exorta a nos manter afastados daquilo que nos contamina, daquilo que eventualmente possa nos separar de Deus, não é? Deus nos exorta a estarmos em santidade, né? Afastados do pecado. Então nós vamos ver ao longo dessa lição que o Senhor, na verdade, Ele quer para nós, né, que nós tenhamos um ritmo de vida segundo a sua palavra, segundo aquilo que Ele planejou para o homem desde o Éden, né? Deus quer para nós a felicidade plena, felicidade completa. Deus quer saúde, Deus quer santidade, Deus quer bem-estar, Deus quer prosperidade, Deus quer uma vida feliz, mas santa e separada para Deus, porque no pecado não há nada disso. No pecado só há morte, só há doença, só há miséria, só há brigas, só há separação, só há traição. Essas coisas são aquilo que o pecado traz. Mas Deus nos chama para um tempo de santidade, nos chama para sermos separados do mundo e separados do pecado para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tópico 1, namoro. Definição. Namorar é literalmente despertar o amor em alguém. O termo é uma redução ortográfica do verbo enamorar.
Namoro, no sentido sério, é uma fase de conhecimento social e amoroso entre um homem e uma mulher que pretendem se casar. Então, olha só, do ponto de vista bíblico, o namoro nada mais é do que isso, conhecimento social. Um rapaz é atraído por uma moça é atraída por um rapaz. Ambos resolvem se conhecer e, à luz da palavra de Deus e debaixo da autoridade do Senhor, eles começam a namorar em santidade. Para quê? Para que se conheçam melhor, para que realmente, debaixo de oração e orientação de Deus, eles vejam se realmente um deve ser ali o futuro cônjuge do outro, não é? Se realmente Deus vai confirmar. Então, é uma fase de conhecimento social e amoroso entre um homem e uma mulher, porque o amor vai vir com o tempo no relacionamento dos dois, amém? 2. Namoro de verdade. É evidente que estamos a tratar de namoro responsável, de compromisso, de duas pessoas que estão com o propósito de se casar e estabelecer uma família. Não estamos a falar aqui de duas pessoas irresponsáveis, imaturas e compulsivas que encaram o namoro como se fosse um passatempo sem propósito, uma aventura passional, fruto de compulsão, de uma febre ou de imitação. Então, quando a lição aborda a questão do namoro, ela está falando de um namoro responsável, de pessoas de Deus, não é? E que estão separadas por Deus e que querem buscar juntos os dois, em Deus, o conhecimento se aquela pessoa com a qual está namorando realmente é a pessoa escolhida por Deus, não é? A pessoa adequada para formar com ela ou com ele uma nova família. Amém? Glória a Deus. Infelizmente, hoje em dia, irmãos, essa questão do namoro, né, nas pessoas que não têm compromisso com Deus, tem o tal do ficar, né? O ficar nem ao menos deve ser considerado no meio cristão, porque nós somos santos, separados por Deus e para Deus, lavados no sangue de Jesus, e com o pecado nós nada temos a ver. Amém? 3. O namoro hoje. O namoro hoje está ocorrendo quase todo fora do lar e infelizmente deixou de ser romântico e doméstico. Por isso, quase não há mais namoro realmente afetivo, e sim uma motivação instintiva. Logo, há tanto envolvimento sexual no namoro de hoje. Então, namoro, na verdade, para o mundo, é justamente um relacionamento, não é? Como a turma antiga costumava falar, é colocar o carro na frente dos bois, é avançar o farol vermelho, é ultrapassar os limites antes da hora, não é? Então, é não ter compromisso com a santidade, é não ter compromisso com Deus, é não ter compromisso com a moral, é não ter compromisso nem com a moça e nem com o rapaz, é não ter amor ao seu próprio corpo. Muitas das vezes a pessoa namora A, B, C ou D, e em todos os seus namoros, né, ela experimenta relacionamentos sexuais. Ora, isso está totalmente fora da palavra de Deus. Não é isso que Deus tem para o homem, não é isso que Deus tem para a mulher. Deus tem para você o melhor dessa terra. Deus tem a melhor pessoa, a pessoa que realmente vai te completar, vai fazer um homem feliz, uma mulher feliz, um homem realizado, uma mulher realizada, vai te fazer pai de família, mãe de família, vai te fazer uma pessoa realmente completa. Então, nada tem a ver o namoro do mundo com o namoro de pessoas genuinamente cristãs. Amém? Aleluia. Tópico 2. O julgo desigual no namoro, noivado e casamento. Não está dito o julgo como se fosse um só, mas um jugo. Jugo é um implemento de trabalho, é um tipo de canga, que se unem os bois para puxarem o arado ou o carro. O jugo desigual, do qual fala o texto bíblico, ocorre quando se trata do mesmo jugo animais de espécie diferente, o que é proibido na lei de Deus.
Esses animais são também diferentes no tamanho, na altura, no passo, na força, na alimentação e etc. Em 2 Coríntios 6, a Bíblia, usando o termo jugo figuradamente, apresenta lições práticas preventivas para a vida do cristão, a fim de que este evite a antibíblica e pecaminosa comunhão com aquele que não é cristão ou descrente. Este pode tornar-se bonzinho e até mesmo quase um crente, quase um cristão, para conquistar o pretendente ao namoro, mas jamais mudará de vida, como está escrito em João 3 e em 2 Coríntios capítulo 5. Então, queridos, jugo desigual é isso. A Bíblia traz uma analogia na questão da canga, que era aquele instrumento que se colocava no pescoço dos bois para que eles puxassem o arado, né? Aquilo seria o jugo. Agora, imagine você, se você coloca uma canga daquela no pescoço de um touro e no pescoço de um jumentinho pequenininho. Ora, o touro é um animal muito mais forte. O jumentinho não teria a mesma condição de suportar aquele jugo que o touro estaria suportando. Então é jugo desigual. E a lei do Senhor lá no Deuteronômio 22, ela proíbe o jugo desigual. E a palavra do Senhor no Novo Testamento, ela traz essa analogia justamente quando ela diz a respeito do jugo desigual na vida do cristão. Nós não podemos, não é, ter um jugo desigual quando se trata de relacionamento amoroso. Você não pode, não é, sendo cristão, você não pode ter um relacionamento com uma pessoa que não está na mesma fé que você. Seria jugo desigual. Aí você vem com todas aquelas coisas que a gente já está cansado de ouvir. Ah, pastor, mas eu estou orando para que fulano venha para Jesus, né? E eu estando namorando com ele, eu estou orando e trago ele para a igreja e tal. No finalzinho desse tópico 2, nós lemos que a pessoa pode até tornar-se bonzinho e até mesmo quase um cristão, quase um crente, para poder conquistar o pretendente ao namoro, né? Mas não mudará de vida. Por quê? Porque a pessoa não tem a motivação espiritual para isso. A motivação dela naquele momento é conquistar a moça, é conquistar o rapaz. Quando conquistar a moça, conquistar o rapaz e se casar com ela, pronto. A parte espiritual daquela pessoa vai aflorar novamente. E ela vai demonstrar exatamente o tipo de pessoa que ela é, né? E totalmente sem compromisso com Deus. Então é jugo desigual. Você quer realmente uma pessoa que não é da mesma fé que você? Comece a fazer uma campanha de oração por ela antes mesmo de estar namorando. Comece uma campanha de oração séria. Coloque diante de Deus em oração. Abra um jejum. Ou faça uma campanha de jejum com esse propósito, não é? Ore a Deus, consagre a Deus a sua vida, o seu tempo, não é? Busque ao Senhor, porque Deus é poderoso o suficiente para tocar no coração dessa pessoa e transformá-la, fazê-la nascer de novo antes de começar a namorar com você. Porque depois que começar a namorar com você, e principalmente depois que se casar com você, um abraço, meu irmão. Não quero compromisso com ninguém, não quero saber de evangelho, não quero saber de igreja, não quero saber de nada. Então, se você é de Jesus, se você tem o Espírito Santo de Deus morando em você, busque a face do Senhor. Coloque essa pessoa diante de Deus e fale: Senhor, eu amo essa pessoa, eu tenho interesse que essa pessoa seja meu marido, seja minha esposa, mas baseado na sua palavra, eu quero vê-la convertido antes de começar a namorar, para que não haja julgo desigual. Entregue nas mãos de Deus, porque Deus sabe como operar. E você vai ver, né, o como Deus age e as maravilhas que o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Você agindo em concordância com a palavra do Senhor, as bênçãos vêm, olha, de maneira abundante em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Jugos desiguais na vida. Algum desses casos
podem não parecer julgos desiguais agora, mas se não forem evitados hoje, no namoro e no noivado, eles levarão a um casamento problemático, indesejável e infeliz. O julgo desigual na fé, da religião e da igreja. A ordem divina contrária é bem clara nos textos como Deuteronômio capítulo 7, versos 3 e 4, Esdras 9, 2 e 12, Neemias 13, 25. A doutrina bíblica é esclarecedora. Casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Isso está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. O namorado incrédulo não tem compromisso com a doutrina bíblica, com a vontade de Deus, com a santidade e com a pureza de atitudes. É o que nós acabamos de falar. A pessoa que não tem compromisso com Deus, ela só vai querer, meu amigo, é a parte da carne mesmo. Não vai querer compromisso com você, não vai querer realmente fazer você uma pessoa feliz, completa, nada disso, né? Quando ela conseguir aquilo que quer, aí ela vai ou te descartar, né? Ou, se já tiver casada com você, vai voltar a ter o ritmo de vida que sempre teve, sem compromisso nenhum. Amém? B. O julgo desigual do caráter. Quando lemos Mateus 5, 13 e Filipenses 2, 15, temos a certeza de que o caráter cristão não se coaduna com o caráter tortuoso de quem não teme a Deus. Então, a pessoa que não teme a Deus, ela é uma pessoa realmente que ela tem um caráter diferenciado. Então, no caráter dessa pessoa não está o temor de Deus, não está realmente andar debaixo da palavra de Deus, né? Não há compromisso com a igreja e muito menos um compromisso com você de se manter em santidade, né? Então, a pessoa realmente, ela tem compromisso com o mundo. Se ela gosta de beber bebidas alcoólicas em excesso, se ela gosta de fumar, se ela costuma se drogar, se ela costuma cometer erros na vida, sejam eles quais forem, ela vai continuar com esse tipo de comportamento. Por quê? Porque é o caráter do mundo, né? É um julgo desigual no caráter. C. O julgo desigual da idade. Se a diferença de idade é descabida, absurda e inadmissível, num curto prazo isso se transformará num julgo entre os dois. A idade, no seu devido tempo, afeta na pessoa as suas emoções, a cosmovisão da vida, o comportamento social, vitalidade, mentalidade, etc. Pastor, mas a pessoa é mais velha, mas eu amo demais, ou então é mais jovem, mas eu amo demais. Irmãos, até um determinado número de anos de diferença é absolutamente normal. Agora, imagine você, por exemplo, um homem de 60, 65 anos de idade se casar ou querer se casar com uma moça de 18, né? E ao contrário também, uma mulher, às vezes com 70 anos de idade, querer se casar com um rapaz de 20. Então, assim, julgo desigual na idade, não tem nada a ver. Mas isso é preconceito. Não, nós estamos vendo a coisa à luz da palavra de Deus. Cada um é livre para fazer o que quer da sua vida. Agora, a Bíblia alerta com relação ao julgo desigual. Vai colher problemas no futuro. Dificilmente uma pessoa que tenha julgo desigual na idade, julgo desigual que nós estamos falando, a exemplo do que nós estamos citando, né? Uma idade extremamente diferente entre um e outro, que podia ser seu neto, seu bisneto, né? E a pessoa insiste naquele romance, insiste naquele casamento. Vai dar certo? Talvez num primeiro momento. Depois, com o passar do tempo, o julgo desigual vai se manifestar. Mas cada um, né, responde por si só e tem liberdade de fazer o que quer da sua própria vida. Aleluia! O julgo desigual socioeconômico. Não parece, mas se isso não for amplamente abordado no devido tempo, pode tornar-se um julgo, como a disparidade na escolaridade, o feitio da personalidade, status social, doença crônica pré-existente, estado civil pré-matrimonial, etc. Então, aí já é do ponto de vista socioeconômico da pessoa. Julgo desigual com relação a isso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem curso superior,
um advogado, um engenheiro, né? De repente casar-se com uma pessoa que é semi-analfabeta. Né? Ah, não, mas amo demais. Glória a Deus. Então, essa pessoa deve buscar se equiparar a ela. Talvez não numa faculdade, mas pelo menos se aproximar um pouco do ponto de vista cultural dessa pessoa. Porque vai ter julgo desigual. No andar da carruagem, quando saírem os dois, quando encontrarem-se com amigos, vai acontecer realmente de situações constrangedoras, não é? O que mais? Status social, uma pessoa extremamente rica casar-se com uma extremamente pobre, vai dar julgo desigual nisso, não é? Não que nós sejamos contrários a isso, irmãos, nós estamos tratando à luz da palavra de Deus, não é? Estado civil pré-matrimonial, a pessoa já foi casada antes, já se separou. Por que casou? Aliás, por que se separou? O que aconteceu? Pode dar julgo desigual? Com certeza. A outra, a moça é virgem, é do Senhor, vai se casar com um homem que é do mundo, que não tem compromisso com a igreja e que já foi casado, já se separou uma vez, 2 vezes e está querendo se casar com uma moça agora. Julgo desigual. Tempo de oração, tempo de consagração, tempo de buscar a Deus para que Deus mostre realmente o que é melhor para você. Letra E, o julgo desigual e suas consequências nos filhos amanhã. Em Neemias 13, 23, vemos os males resultantes do casamento do crente com o incrédulo recaírem sobre os filhos. Eles perderam a sua identidade como povo do Senhor. Então, julgo desigual entre a pessoa que crê e a pessoa que não crê. Não é? Amanhã os filhos não vão ter aquele norte, não vão ter aquela orientação, não vão ter aquela identidade. Os filhos não sabem se eles são de Deus ou se não são. Vão acabar no limbo, vão acabar sem saber se devem seguir a igreja ou não, e na maior parte dos casos, infelizmente, partem para o mundo. Julgo desigual. Amém? Aleluia. Tópico 3, noivado. Noivado é a fase de preparação para o casamento. Nos tempos bíblicos, o noivado era a primeira fase do casamento e, portanto, não podia ser desfeito banalmente como é hoje. Enquanto noivos, antes das bodas, o rapaz e a moça residiam normalmente com seus pais, sem qualquer envolvimento sexual. Né? Assim deve ser o relacionamento dos jovens que têm realmente um compromisso com o Senhor. Estão namorando, confirmaram-se da parte do Senhor, ambos são um para o outro, vão serem noivos, né? Vão firmar um compromisso de noivado e continuam ainda morando cada um na casa dos seus pais, para quando vier as núpcias, quando vier o casamento, aí sim eles passam a morar juntos. Amém? 1. Escolha do futuro cônjuge. A primeira escolha mais importante da nossa vida é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A segunda escolha é um cônjuge para juntos compartilharmos a jornada da vida. Isso dá uma ideia da inestimável importância do casamento para quem o leva a sério. Uma escolha mal feita terá más consequências pelo resto da vida, a menos que o casal recorra a Deus. Então, já estou casado, pastor. Existe um julgo desigual. Qual é a saída? Buscar, recorrer a Deus. Oração constante. Cobrir o seu casamento com a sua fé. Declarar profeticamente a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Abençoar a sua esposa, abençoar o seu marido, abençoar os seus filhos, abençoar o seu casamento, abençoar o seu relacionamento, consagrar a sua união a Deus, não é? E se você não passou pelo matrimônio na igreja, se você não passou pela bênção do matrimônio na igreja, faça isso o quanto antes, né? Então, existia um julgo desigual, e para que você realmente mude essa situação, você deve recorrer a Deus. Você e o seu cônjuge, ambos
Vamos mudar a nossa vida, vamos transformar a nossa vida, vamos buscar ao Senhor e juntos se consagrem a Deus, porque Deus é poderoso para mudar todas as circunstâncias. Aliás, Deus é especialista em transformar a vida das pessoas. Portanto, meu irmão, busca a Deus em oração, abra um jejum e olha, ore ao Senhor, porque Ele é poderoso para transformar a sua casa e o seu casamento em nome de Jesus. 2. O lado espiritual da escolha. Do Senhor vem a mulher prudente, está em Provérbios capítulo 19. Para uma acertada escolha é preciso depender de Deus, que conhece todas as coisas e todas as pessoas. Isso é válido para o homem e para a mulher. Buscar a Deus de coração e sem reservas é o primeiro passo nesse sentido. Buscar a Deus. Não tem outra alternativa. Ah, vou falar com o pastor fulano de tal, ou vou falar com o profeta fulano de tal. Eu conheço uma vidente que ela vê muito... Olha, nada disso, querido. Busca a Deus. Busca a Deus, leia a Bíblia Sagrada, entre em consagração, busque o Espírito Santo de Deus, peça a orientação do Senhor. É óbvio que de repente você falar com a sua liderança, você falar com o seu pastor, você conversar com alguém que espiritualmente falando detém alguma autoridade, é fundamental, é importante. Mas você buscar de Deus realmente é o que vai trazer a solução para a sua vida. Não entre em barco furado. Não permita que de repente os olhos ou o seu pensamento, o seu instinto venha a te enganar. Coloque diante do Senhor e Deus vai dar a direção do melhor para você. 3. O lado humano e pessoal da escolha. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Está em Provérbios 18. Achar é o resultado de uma procura, é a parte humana neste assunto. Então, o que nós, enquanto seres humanos, enquanto seres limitados, devemos fazer? Devemos buscar, devemos orar a Deus e realmente buscar. Se nós estamos buscando conhecer uma pessoa, nós vamos buscar no meio aonde Deus orienta, no caso, a igreja, não é? Ou a igreja do Senhor Jesus sobre a terra, às vezes não está nessa igreja ou naquela igreja, mas está na igreja de Jesus. Deve ser uma pessoa nascida de novo, não é? Então, você vai procurar naquele meio, porque é ali que Deus vai levantar uma pessoa para você. Então, como que você vai achar essa pessoa? Ah, pastor, é uma agulha no palheiro. Meu irmão, quando o Espírito Santo quer, ele vai te mostrar onde quer que a pessoa esteja. Pode estar lá no Japão. Pode estar lá na Europa, pode estar nos Estados Unidos, pode estar não sei aonde. No Brasil, em qualquer um dos estados do Brasil, ou dentro da igreja onde você congrega. Não importa o lugar. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar. Quando você realmente busca da presença de Deus, Ele vai mostrar para você aonde está a pessoa escolhida e vai fazer você feliz. Amém? Noivado em si. Os noivos devem a todo custo buscar o aconselhamento pré-marital na igreja, sob a forma de cursos ou reuniões específicas para isso. E também conversar com o pastor da igreja sobre o assunto. Isso feito com oração e propósito dos noivos de viverem nos caminhos do Senhor, conforme Efésios capítulo 5. Muito ajuda na estabilidade e felicidade do casamento. É o que nós falamos. É importante você buscar a orientação da sua liderança, do seu pastor, conversar na igreja, mas principalmente buscar de Deus em consagração. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor é que vai te mostrar o caminho. Amém? Aleluia. Tópico 4, casamento. O casamento é uma instituição social de origem divina fundada no princípio da raça humana para dar origem e sustentação à família. Quanto ao ato, o casamento é um concerto ou aliança feito entre pessoas de sexo opostos, diante de Deus, da família, da igreja, de serem marido e mulher enquanto viverem. Né? 1. O casamento, a fase da união. É a fase da união dos noivos. O bom casamento é mais que uma união de corpos. É uma comunhão plena de duas pessoas por amor. Unir-se-á a sua mulher. Isso está em Gênesis capítulo 2, 24. Um bom casamento deve ser também a união de duas famílias. Então, o casamento ele é a fase da união dos noivos. É onde realmente
O homem e a mulher, saindo da casa dos seus pais, vão formar uma nova família. E unindo-se os dois, tornam-se um corpo só. Isso é um mistério de Deus. A palavra do Senhor diz que o homem e a sua mulher, unidos, tornam-se um corpo só. Acabou. É por isso que o casamento, ele, do ponto de vista bíblico, da ótica bíblica, ele é indissolúvel. Por quê? Uma pessoa sozinha, ela não pode se separar. Como que você vai separar uma pessoa sozinha? Vai rachá-la no meio? Não tem como. Ah, mas são duas. Não. Do ponto de vista espiritual, passaram a ser uma só pessoa. Amém? 2. Um casamento, um estado digno e honroso. Isso acha-se também em Salmos capítulo 107. O fato de Jesus comparecer a uma festa de casamento em Caná da Galileia e ali realizar o seu primeiro milagre dignifica o casamento. Então você vê a importância que o Senhor dá ao casamento. O próprio Filho de Deus esteve presente numa cerimônia e numa festa de casamento. Isso para demonstrar a importância que Deus dá realmente ao casamento. Amém? 3. Uma mudança de vida. O casamento, como Deus instituiu, não muda nunca. Então é imutável. Deus não muda. A palavra do Senhor diz isso. Eu sou o Senhor e não mudo. Aquilo que Deus instituiu, acabou. É o melhor para o ser humano. E deve ser assim para todos nós. Amém? O casamento na sua Gênesis, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É o que nós dissemos há pouco. Nos dias de Cristo, o texto bíblico inicial não mudou em nada. Casar é viver a dois indissoluvelmente, não se separa mais. Casamento nos dias da igreja. O texto bíblico inicial de Gênesis 2:24 em nada mudou, no sentido de tornar-se e de vir a ser. Casar é um processo contínuo e dinâmico de adaptação e aperfeiçoamento conjugal. Quando da criação do ser humano de um só, Adão, Deus criou os dois, Adão e Eva. No casamento, Deus dos dois quer fazer um só. E faz, né? Dos dois, Deus faz um só dentro do casamento. 4. O propósito de Deus para o casamento. Alguns dos propósitos de Deus no casamento são felicidade geral do casal. O homem, para ser feliz, 100% feliz, ele deve ter uma esposa e vice-versa. Companheirismo, intimidade e complementação mútua do casal, né? O homem deve ter uma companheira, a mulher deve ter um companheiro. Dar origem a novos lares, novas famílias. Vitaliciedade para sempre. Você pode estar velhinho, está lá sua esposa do seu lado, está seu marido lá do lado. E testemunhar a Cristo e a sua igreja. Essas são funções realmente e propósitos de Deus para o casamento. Amém? Conclusão. Sempre que alguém da família está debilitado espiritualmente, toda a família sofre. O jugo desigual, tanto no namoro, noivado e no casamento, quanto em outras áreas de amizade, traz desequilíbrio à vida cristã individual e familiar. Que ninguém pense em ser feliz na vida, em família, sem atentar para as normas bíblicas que o Criador instituiu. Amém? Então, para que nós possamos ser felizes, realmente nós devemos atentar para essas verdades. Glória a Deus. Logo em seguida aí você vai ter os exercícios para refletirmos a respeito desse tema tão relevante que trata a lição de número 10, namoro, noivado e casamento. Isso aí, irmãos, dá até um curso para que nós pudéssemos fazer na nossa escola bíblica dominical. Isso aqui, essa aula de hoje foi apenas e tão somente uma pincelada, né, muito superficial a respeito desses temas, mas são tão relevantes que nós poderíamos sim, assim que Deus permitir, né, poderíamos marcar um curso com os jovens da igreja para tratar desse tema, namoro, noivado e casamento. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai por essa lição abençoada. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela instrução, te agradecemos pela nossa escola bíblica dominical, te agradecemos por essa lição de número 10, que traz esse tema namoro, noivado e casamento. Que o teu Espírito, Senhor, ilumine os jovens da nossa igreja e de toda a igreja de Jesus sobre a terra,
para que realmente escolham o seu cônjuge, aqueles que vão viver juntamente consigo pelo resto de suas vidas. Que o teu Espírito Santo faça parte todos os dias, meu Pai, do nosso relacionamento, do nosso casamento, da criação dos filhos, e que tudo seja em santidade, para o louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa aula, e que realmente esse tema seja debatido, seja conversado, seja ensinado na sua casa, aos seus filhos, e que a importância de se tratar esse tema à luz da Escritura Sagrada realmente venha à tona e seja conversado dentro de casa, para que nós tenhamos mais casamentos à luz da Palavra de Deus, e assim pessoas mais felizes, mais resolvidas e com lares mais sólidos para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Erga suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Na próxima semana, teremos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.